E que esse inútil servo aqui diminua, e toda a glória seja do Senhor. Em nome de Jesus, revela, fala com a gente. Gênesis 29, versículo 29. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais, presta atenção nisso aqui, mas Jacó amava mais a quem? A Raquel, mais do que quem? Do que Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Presta atenção aqui no pastor. Jacó amava mais quem? Raquel ou Lia? Ixi, hoje eu não faço nem nada ainda. Amava mais quem? Raquel. E Lia era desprezada. Raquel era sua queridinha. Era sua o quê? Queridinha. E Lia, ela era o quê? A desprezada. Lia era desprezada. Mas olha, pastor, Deus estava vendo tudo. Deus o quê? Deus está vendo tudo que está acontecendo. Glória a Deus. E Deus está aqui para te honrar. E olha o que diz mais: e coabitaram, mas Jacó amava mais Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Versículo 31. Vendo o Senhor, vendo o quê? Deus, que Lia, ela era o quê? Desprezada, fez ela o quê? Fecunda, ao passo que Raquel se tornou uma mulher o quê? Presta atenção nisso aqui. Jacó amava mais Raquel e desprezava Lia, e Deus estava vendo o que? Tudo. E o que foi que aconteceu, pastor? Deus fez a desprezada Lia se tornar uma mulher fértil e deu muitos filhos para ela, ao passo que Raquel se tornou uma mulher o quê? Estéril. Por que, pastor? Porque Deus estava fazendo justiça na vida de Lia. Olha, pastor, Deus está vendo tudo que estão fazendo contra você. Deus está ouvindo as calúnias, Deus está ouvindo as mentiras, Deus está ouvindo a difamação, Deus está vendo a perseguição, Deus está vendo os levantes, Deus está vendo a covardia, e Ele está mandando te dizer essa noite: eu vou fazer justiça. Eu estou ouvindo o que você não está ouvindo, eu estou vendo o que você não está vendo, e eu nessa noite vou fazer justiça na tua vida. Pode ter certeza disso. Deus vai fazer o quê? Deus vai fazer justiça. Deus vai mudar essa história, Deus vai mudar esse quadro, Deus vai mudar essa situação. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Olha aqui, pastor, a família de Abraão sempre foi uma família problemática. Você vê que Abraão era um homem abençoado. Deus chega para Abraão e faz promessa para ele. Diz para ele que a sua descendência ia ser de forma grandiosa, ia ser abençoada, iria ser numerosa. Deus abençoou Abraão. Mas como eu falei agora há pouco, a família de Abraão sempre foi uma família o quê? Problemática. Por quê, pastor? Porque a família de Abraão sempre tinha as pessoas das suas preferências. Sempre tinha os desprezados e os queridinhos. Sempre tinha o quê? Os desprezados e o quê? E os queridinhos. Sempre teve isso. Você quer ver uma coisa? Abraão teve seus 2 primeiros filhos. Quem era? Isaac e Ismael. Abraão, qual era o queridinho de Abraão? Isaac ou Ismael? Isaac. E Ismael? O desprezado. Quem está entendendo, pastor? O queridinho era quem? Isaac. O desprezado era quem? Ismael. Você quer ver uma coisa? Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Quem era o filho que era o queridinho de Jacó? Pelo de Isaac. Era quem? Esaú. E quem era o queridinho de Rebeca? Era quem? Jacó. Quem está entendendo, pastor? Então quer dizer que ele sempre tinha os seus queridinhos, tinha os seus preferidos. Você quer ver uma coisa? Jacó teve 12 filhos,
12. Quem era o queridinho de Jacó? Quem? Quem sabe dizer? José. O queridinho de Jacó era quem? José. José era o seu penúltimo filho. E quem é que não trabalhava? Quem é que ele colocou para supervisionar os irmãos? Quem é que vivia à sombra e água fresca enquanto os irmãos trabalhavam na estrada? Era quem? Era quem? Era José. Por quê? Porque era o queridinho do papai. Porque era o preferido do papai. Trabalho pesado para os outros. Para José, sombra e água o quê? Fresca. Sombra e água fresca. Ninguém podia falar nada do Zé. A melhor roupa para o Zé. Descanso para o Zé. A melhor comida para o Zé. O melhor de tudo para o Zé. A família Jaguarão sempre teve os seus o quê? Queridinhos. E os seus o quê? Desprezados. E Lia sentiu na pele isso. Lia o que, igreja? Sentiu na pele isso. Lia sofreu isso, sofreu essa dor, sofreu essa humilhação. Mas olha, pastor, Deus estava vendo tudo. Glória a Deus. Olha aqui, pastor. Jacó se apaixonou por Raquel. Trabalhou 7 anos e foi enganado pelo seu sogro, que deu Lia para ele, a mais velha. Jacó amava Raquel mais do que Lia, mas Deus estava vendo o quê? Porque Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, e na noite de núpcias o seu sogro aproveitou que estava tudo o quê? Escuro, tudo apagado, e Jacó não iria conseguir enxergar a face da mulher. O que foi que aconteceu, pastor? Jacó se deitou com Lia achando que era quem? Raquel. E quando ele acorda de manhã, a Bíblia fala que Lia tinha um semblante caído. Tinha um semblante o quê? Caído. Era uma pessoa complicada de aparência. Quando ele olha para Lia, ele toma um susto, porque ele esperava amanhecer um dia e nos braços dele estava quem? Raquel. Ele imediatamente vai para casa do seu sogro e fala: trabalhei 7 anos por Raquel, e não é justo o Senhor me enganar e me dar Lia. E Labão diz: mas primeiro se casa a filha mais velha, depois a mais nova. Você trabalhou 7 anos, Lia agora é tua esposa, eu vou te dar Raquel, eu vou entregá-la para você agora. Você vai trabalhar mais 7 anos para mim. E aquilo trouxe muita ira para Jacó. Aquilo ali deixou Jacó o quê? Furido. E ele disputou em quem? E Lia. Mas eu pergunto para você: que culpa Lia tinha? Nós vamos pregar teologia essa noite. Glória a Deus. Nós vamos entrar na alma de Lia agora. Nós vamos sentir o que Lia sentiu, para a gente entender a tamanha injustiça que essa mulher sofreu, e para a gente ver a tamanha justiça que Deus operou. Glória a Deus. Porque olha, pastor, Labão chega para Lia e diz assim: ó, nessa noite você vai se passar pela tua irmã, e você vai deitar com Jacó. Você não vai se identificar, você não vai falar para Jacó quem é você. Você vai aproveitar que está tudo escuro, que ele não vai enxergar a tua face, e você vai se deitar com ele. Vem cá, Labão perguntou para Lia se ela queria aquilo? Ele perguntou para Lia se ela queria deitar com aquele homem? Ele perguntou para Lia se aquilo era certo? Ele quis saber dos sentimentos dela, da vontade dela. Ele simplesmente o quê? Sabe por quê? Porque mulher naquele tempo, ela não tinha o quê? Voz. Ela não tinha o quê? Ela não tinha quem defendesse ela. A mulher, ela tinha que obedecer. E ai dela se falasse alguma coisa. Tinha mulheres que elas eram o quê? Apedrejadas. A mulher tinha que obedecer ao pai, obedecer ao marido. E não podia, não tinha voz, não tinha vez. Não tinha que falar, tinha que simplesmente o quê? Obedecer. E aquela mulher, ela sofreu na pele. Sofreu na pele. Por quê, pastor? Foi forçada a deitar com aquele homem, obrigada pelo seu pai a deitar com aquele homem, a mentir para ele, a enganar ele, e no final ser rejeitada por ele.
e no final sofrer a amargura de ser rejeitada por aquele homem, porque ele nunca quis Lia, ele nunca quis casar com Lia, e ele descontou tudo que o sogro fez em Lia. Lia foi a vítima dessa história. Lia foi o quê? A vítima. Ela não pediu para casar com Jacó, ela não queria deitar com Jacó, ela não queria passar por nada daquilo ali, mas ela foi o quê? Cobrir. Mas olha, pastor, Deus está vendo o quê? Tudo. Deus falou: eu não vou deixar a minha serva carregar essa injustiça, eu não vou deixar a minha serva carregar essa dor, eu não vou deixar a minha serva carregar esse sofrimento. Deus foi lá e fez justiça na vida de Lia. Olha, pastor, Deus está vendo tudo que você está passando. Nada passa despercebido diante dos olhos de quem? De Deus. Deus está vendo tudo, e na hora certa, no momento certo, Deus vai agir. Amém, igreja? Deus vai o quê? Deus vai agir. Olha, pastor, Deus recompensou a Lia com filhos. Raquel se tornou uma mulher estéril. Deus estava vendo tudo que estavam fazendo com Lia. Deus ficou do lado de Lia. Deus ficou do lado de quem? De Lia. Olha, pastor, Deus, ele ficou do teu lado. Deus, ele é contigo. Glória a Deus. E a injustiça que você sofreu, Deus vai fazer justiça. E aquilo que você perdeu, Deus vai restituir. Deus vai o quê, igreja? Deus vai restituir. Você quer ver uma coisa? Presta atenção numa coisa. Moisés, a Bíblia fala de José. José, ele foi vendido para o Egito como escravo. E vendido como escravo, ele chegou no Egito. E o escravo, qual é o direito do escravo? O direito do escravo é não ter o quê? Direito. Aquele que era tratado como um príncipe na casa do seu pai, aquele que nasceu em berço de ouro, que tinha tudo o que queria, do dia para a noite, vendido por escravo, traído pelos seus irmãos, carregando a marca da injustiça, ele vai para o Egito. E lá Potifar compra José. E José chega na casa de Potifar, um simples escravo. José chega na casa de Potifar, o que, igreja? Um simples o quê? Escravo. Quer dizer, as pessoas olhavam para ele e ninguém dava o quê? Mas olha, pastor, o Deus da justiça estava vendo o quê? E passou a ser o quê? Com José. Não é como esse ponto. Olha, pastor, o Deus da justiça está vendo tudo. E ele agora é com você. Ele agora é contigo. Amém, igreja? Então a Bíblia fala que Deus viu a injustiça que José passou. E passou a ser com José. José começou a ser abençoado. Deus começou a trabalhar de forma extraordinária na vida de José. Você vê, ele começou como um escravo pequeno, que ninguém dava nada. Daqui a pouco ele se tornou grande. Por que, pastor? Potifar chega para José e falou assim: ó, a partir de hoje, todos os meus bens, toda a minha casa está nas tuas mãos. Você vai administrar tudo. A única coisa que você vai fazer, a única coisa que você vai tocar é na minha mulher. Mas o resto está tudo sobre a sua o quê? Responsabilidade. Presta atenção aqui no pastor. Me ajuda nisso aqui. Ajuda o pastor nisso aqui. O que foi que Potifar falou para José? Está tudo sobre a sua o quê? Ele fez o quê? Ele deu plenos poderes para quem? Ele deu plenos poderes para José. José podia fazer com os bens de Potifar aquilo que ele o quê? Quisesse. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Vamos dizer que você tem 5 milhões de reais, um patrimônio grande, e você assina um papel e dá pleno poder para uma pessoa fazer o que quiser com o seu dinheiro. Para você fazer isso, é porque você confia muito nessa quê? Quer dizer, é uma pessoa que conquistou a sua quê? Confiança. Porque você vai pegar tudo que você tem e entregar nas mãos do quê? De qualquer um. Porque a pessoa pode te roubar, a pessoa pode te passar para onde? Pode o quê? Te prejudicar? Então o que significa, pastor? Ele, para pegar tudo que ele tinha e entregar nas mãos de José, é porque ele conhecia quem? É porque ele confiava em quem? Em José. Ele confiava em José. Ele sabia quem era o caráter de José.
Ele sabia quem era o Deus da vida de quem? De José. Ele também sabia do caráter duvidoso que tinha o quê? A sua o quê? A sua esposa. E essa mulher se oferece para José como se oferecer para vários homens. Mas José era fiel a quem? Porque olha, pastor, a bênção vem segundo a vida que você tem aonde? No altar. Segundo a vida que você tem com quem? Com Deus, com o Senhor. Então a Bíblia fala que aquela mulher lá em cima, José rejeita ela não era acostumada a ser rejeitada por homens, e a Bíblia fala que ela acusa José de estupro, e ele foi um escândalo muito grande. Era um escândalo o quê? Muito grande. E Potifar era um homem de confiança do faraó, era o comandante dos exércitos de quem? De Faraó. Quer dizer, era uma pessoa muito conceituada. E o que uma pessoa dessa, muito famosa, de confiança, conceituada, do jeito que era Jacó, do jeito que era Potifar, ele não queria o quê? Escândalo. Ele não queria o quê? Ele não queria escândalo. Ele não queria escândalo. Ele sabia, a minha esposa está acusando José de estupro. Ou é mentira ou é verdade, eu não sei, mas eu quero o quê? Abafar o quê? A história. Eu não quero o quê? Escândalo. Ele não queria escândalo. Então o que foi que ele fez? Ela é minha esposa. Ele é simplesmente o quê? Um isso. Porque olha, pastor, Potifar, ele não olhava para José, como um ser humano, como uma pessoa que tinha vontade, que tinha querer, que sentia dor, que tinha sentimentos. Não. Ele olhava para José como um objeto. Ele olhava para José como um patrimônio. E aí, pastor, o que foi que aconteceu? O que é mais fácil? Se livrar da esposa de José, evitar um escândalo e mandar José para a cadeia, ou mostrar verdadeiramente quem era a esposa e causar um escândalo pesado para ele? Era um homem de conceito, era um homem muito bem visto aos olhos do faraó. Então sobrou para quem? Para José. Porque ele disse, ninguém sabe da sua o quê? Existência. É um escravo, e é só o quê? Trancafiar ele na prisão para sempre, que ninguém vai o quê? Vai se. E assim eu me livro desse escravo, e assim eu abafo o escândalo e sepulto José de uma vez por todas na minha vida. Então ele pega, manda José para a cadeia, porque ele era comandante dos exércitos, e quem mandava na cadeia era ele, quem mandava na prisão era ele. E na mente dele era o seguinte: José vai apodrecer na cadeia, nunca mais José vai sair do que? Da prisão, e ninguém vai ficar sabendo dessa o quê? História. Para Potifar, eles tinham a certeza total dentro dele, que foi: sepultei José. Para ele tinha o quê? Sepultado o quê? Está morto, está trancafiado nessa prisão, vai morrer aonde? Na prisão. Olha, pastor, tem gente que te sepultou e disse assim: nunca mais vai levantar, nunca mais vai levantar dessa cama. Tem gente que talvez está sentada aqui nessa cadeira, com uma pessoa abriu a cova, te lançou o dedo, sepultou você, te prejudicou, fez uma injustiça tão grande com você, e falou assim: nunca mais ela vai levantar dessa cova, nunca mais ele vai levantar desse dor. Tem gente que orou e falou assim: ó, eu me livrei dela, eu me livrei dele. Porque para Potifar, José não mais o que? Existia. Para Potifar, José ele tinha sido o que? Sepultado. Mas olha, pastor, o Deus de José estava vendo tudo. E o Deus de José é o Deus que abre cova, é o Deus que ressuscita morto, é o Deus que muda a história. E a Bíblia diz que um certo dia está Potifar lá com o faraó. E quem é que entra para revelar o sonho do faraó? Quem é? José, aquele a qual Potifar tinha sepultado. Ele vai lá, o faraó diz: quem é que eu vou abençoar? Só ele. Deus somente só é com esse homem. A partir de hoje é o governador do Egito. Você tem pleno poder sobre o Egito. Eu sou maior que você só porque eu sou faraó, só porque eu sou rei.
só através da autoridade, mas todos terão que te respeitar. Você é o novo vizinho do Egito, você é o novo governador do Egito. E os súditos tinham sempre que prestar conta a Faraó, tinham sempre que se curvar a Faraó, mas não era só a Faraó, tinha que se curvar também ao governador. O Faraó e o governador carregavam um anel no dedo. Glória a Deus. Que anel é esse, pastor? Um anel de poder. Glória a Deus. Porque o Faraó e o governador mandavam e desmandavam no Egito. E está lá o Faraó sentado no trono, José à sua direita. E quem é? Olha aqui, pastor. E quem é que sobe no trono para se curvar? Quem é o súdito que sobe no trono para se curvar? Ao Faraó e ao governador Potifar. Ele beija o anel do governador, e naquela hora o Senhor é glorificado. Bem forte para Jesus. Deus fez justiça na vida de José. Deus fez justiça. O que causou a injustiça na vida de José? Teve que beijar o anel do dedo de José e reconhecer que José era governador. E teve que reconhecer o Deus poderoso na vida de José. Olha, pastor, te sepultaram e estão achando que você não vai sair dessa cova. Deus está abrindo essa cova hoje. Deus, Ele está abrindo essa cova hoje. Ele está ressuscitando a tua vida. Deus está ressuscitando a tua vida. Pode ter certeza disso. Deus está aqui para fazer justiça na tua vida. Potifar disse: me livrei de José. Daqui a pouco está ele lá beijando o anel do dedo de José. E quem está dizendo assim: me livrei dele, me livrei dela. Essa pessoa vai precisar tanto de você. Vai precisar tanto de você. E você vai estender as mãos e vai dizer: eu te ajudo. Porque está escrito: emprestarei a muitos, mas não tornarei emprestar. Não tomarás, não tomarás. Eles vão reconhecer o teu Deus, eles vão ver o teu Deus. Eu posso passar um propósito para vocês? Posso ou não posso? Quem vai fazer o propósito? 7 dias. Quantos dias? 7 dias. Quando acordar de manhã, as primeiras palavras que vocês vão repetir vai ser essa aqui. Antes de você dar um beijo no esposo, na esposa, glória a Deus. Quem é solteiro aqui? Antes de você dar um beijo no travesseiro, você vai repetir essa frase. Glória a Deus. Que frase é essa, pastor? Repita assim: eu ainda vou rir daquilo que me fez chorar. Escreve aí. Se você não escrever, Satanás vai roubar de você. Você vai acordar de manhã. Durante 7 dias, Deus trabalha com o número o quê? 7, o número do quê? Da B? E você vai repetir essa frase durante 7 dias. Eu ainda vou rir daquilo que me fez chorar. Amém? Anota aí. Eu ainda vou rir daquilo que me fez chorar. Quem tem um WhatsApp aqui? Você pode botar isso nos seus status? Quem pode? Escreve isso nos seus status hoje. Eu ainda vou rir daquilo que me fez chorar. Amém? Porque Deus está vendo tudo e Ele vai fazer justiça na tua vida. Repita assim: eu ainda vou rir daquilo que me fez chorar. Você vai rir. Você vai rir. Amém? Quem se lembra de Ana? Você lembra de Ana? Ana, ela era uma mulher o quê? Estéril. E uma mulher estéril naquela época era uma pessoa que, a maldita, era considerada uma mulher leprosa. Porque diziam assim: tocar numa mulher estéril é você receber maldição. Então ninguém ousava tocar numa mulher estéril, porque diziam que aquela mulher carregava consigo o quê? Uma maldição. Porque entenda uma coisa: o que o homem se gabava no passado? Era de dinheiro? Não, era a quantidade de filhos que ele tinha. Os homens se reuniam e falavam assim: eu tenho 30 filhos.
eu tenho 100 filhos, eu tenho 150 filhos. O homem que chegava numa roda daquela e dissesse que tinha 5 filhos, 2 filhos, ou que não tinha filho, era motivo de escândalo. Quem está entendendo, pastor? Então a honra do homem naquela época era a sua o quê? Descendência. E Ana, ela era estéril. E ela sofria com Penina, a segunda esposa do seu marido. Ela sofria. Porque entenda uma coisa: quem foi a primeira esposa de Eucana? Foi Penina ou foi Ana? Foi Ana. Olha aqui, pastor. A primeira esposa de Eucana foi quem? Foi Ana. E por que Eucana casou de novo? Porque Ana era o quê? Estéril. E ele precisava o quê? Escapar. Ele precisava o quê? De ter. Então foi por isso que ele casou de novo. Então Ana, ela carregou uma injustiça. Ana carregou o quê? Porque vem cá, quem que é casada? A mulher que é casada? Me fala uma coisa: quem que gostaria que seu marido tivesse uma segunda esposa? Alguém aceitaria isso? Alguém aceitaria? Ninguém aceita. Imagine ter outra mulher morando com quem? Contigo, com teu esposo. Ninguém aceita isso. Está amarrado em nome de Jesus. Ninguém aceita. Imagine, ela casa com Eucana, e entra dia após dia, entra mês após mês, entra ano após ano, e Eucana olha para Ana e nada de quê? De filhos. E os amigos só o quê? Zombando de quem? De Eucana. Rapaz, que situação essa sua? Ele casou com uma mulher o quê? Estéril. E Ana sendo pressionada. Entra dia após dia e nada, entra mês após mês nada, entra ano após ano e nada. E aí uma injustiça acontece na vida dela. Qual é a primeira injustiça? Ela era o quê? Estéril. E qual é a segunda injustiça? Eucana casa com outra o quê? Casa com outra mulher. Tem uma segunda esposa. E quem é a segunda esposa, pastor? Penina. E para complicar mais ainda, Penina era uma mulher o quê? Fértil. Ela era o contrário de Ana. Ela era o antônimo de Ana. Ana estéril, Penina era o quê? E ela zombava de Ana. A Bíblia diz que essa mulher o quê? Zombava, pirraçava. Porque Ana era estéril e ela era o quê? Fértil. Zombava, pirraçava. Mas olha, pastor, Deus estava vendo o quê? Tudo. E quando ela foi para o altar de quem? Vem cá, ela foi para onde? Você sabe onde é o tribunal de justiça de Deus? Você sabe onde é? Quem já ouviu falar de um homem chamado João? Você já ouviu? Aquele homem foi, verdadeiramente, ele foi ou não foi injustiçado? E carregando a injustiça no seu corpo, na sua vida, sabe o que ele falou? Ele disse assim: eu quero saber aonde é o tribunal de justiça do Senhor, para que assim eu planteie a minha o quê? A minha causa, a minha queixa. Diga agora, Deus. Ana, que sofreu duas injustiças: ser estéril e ver o marido se casando com uma outra mulher, carregando a marca da injustiça, do sofrimento, da pirraça, da calúnia, da difamação. Ela vai para o altar de Deus para pedir o quê? Quem está na frente da justiça? Você está indo para o altar de Deus para pedir o quê para a sua vida? Justiça. E Deus vai fazer justiça na tua vida. Deus vai fazer o quê? Deus vai fazer justiça na tua vida. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar teu quadro. Deus vai mudar essa situação. A Bíblia fala que ela vai para o altar de Deus. Deus faz justiça na vida dela. Porque quem invoca a Deus, quem invoca o justo juiz faz justiça. E ela foi mãe do presidente da República de Israel. Quem já ouviu falar do profeta Samuel? O profeta Samuel era o representante de Deus, era o maior profeta daquela época, e ele era o responsável por Israel. Para ser responsável, ele era o quê? O presidente. Ele era o representante daquela nação. Olha, pastor, o representante, a maior autoridade de Israel, saiu do ventre da mulher estéril. A
a humilhada, a injustiçada, passou a ser mãe de filhos e se tornou a mãe do homem mais importante de Israel, a parte de Deus. Deus fez justiça na vida daquela mulher. Deus está aqui nessa noite para fazer justiça. Deus está aqui nessa noite para mudar a tua história. Glória a Deus. Eu vou finalizar agora. A Bíblia fala que a queridinha de Jacó era quem? Raquel. E a desprezada de Jacó era quem? Lia. Amém, igreja? Só que Deus estava vendo tudo e Deus estava se preparando para fazer o quê? Justiça. E Deus fez justiça. Como assim, pastor? Raquel estéril, Vérgio é Lia. Lia foi mãe de muitos filhos. E sabe quem foi um desses filhos? Judá. Como é o nome de um dos filhos de Lia? Judá. E Jesus nasceu de qual tribo? Judá. Ele é o leão da tribo de quem? De Judá. Então o que significa, pastor? Jesus é da linhagem de quem? De Lia. Jesus é da linhagem de quem? De Lia. Jesus é da genealogia de Lia. Então o que significa, pastor? Quem é a mãe de Judá? Quem é a mãe da tribo de Judá? É Lia. Então o que significa, pastor? Ela é a matriarca do Senhor Jesus. Em outras palavras, Jesus ele veio do ventre da matriarca chamada Lia. Diga glória a Deus. O que significa, pastor? Deus ainda chegou e falou assim: Raquel, eu ainda vou permitir você ter 2 filhos. Eu ainda vou te dar 2 filhos. Mas a mãe do Messias, a matriarca de Judá, a responsável pela linhagem do meu filho, não vai ser você. Porque você é a queridinha de Jacó. E Lia é a minha queridinha. Lia, você é a desprezada de Jacó, mas você é a queridinha do Senhor. E é no teu ventre que vai nascer o meu filho. Diga glória a Deus. É no teu ventre que vai ser gerado o meu filho. Glória a Deus, igreja. Olha, pastor, você pode ser desprezado por fulano, por Beltrano, por ciclano, mas vocês é o queridinho do Senhor. Fica de pé na salva de